Meus seguidores me cobram. Então, pessoal, bom dia. Bom dia não, boa tarde, né? Vamos para a nossa sexta aula, terceira semana de conhecimento sobre introdução à internet das coisas. Na aula passada, continuamos a parte dos sensores físicos, vimos só um pedacinho que estava faltando, e já demos entrada nos sensores químicos. Na verdade, vamos dar entrada nos sensores químicos hoje. Na aula passada, terminamos os sensores físicos, e hoje começaremos os sensores químicos, né? E os sensores químicos, eles são, como o nome propriamente diz, ele vai buscar medir grandezas químicas. Antes estávamos medindo as grandezas físicas, ou seja, temperatura, pressão, umidade. Estava utilizando distância, né? Utilizando o sensor ultrassônico. Já os sensores químicos, ele é um pouquinho diferente, porque os princípios deles acaba sendo muito mais sensível do que os sensores físicos e ele precisa de ajustes, que chamamos isso de calibração, certo? Dos primeiros sensores químicos que vamos ver, é os sensores químicos para a detecção de gases, né? Isso aqui é muito comum ser aplicado em ambientes restritos, de alta periculosidade. Por exemplo, quando se vai fazer manutenção em ambiente confinado, né, que é o nome bonito, né, o nome técnico para isso. Por exemplo, imagine, eu tenho um tanque, um silo de alimento, que armazena os alimentos lá. O silo tem 20 metros aqui. Né? E ele só tem uma portinhola aqui, pequenininha, que só dá para passar uma pessoa. Ela precisa entrar aqui para fazer algum tipo de manutenção aqui dentro. Para fazer esse tipo de manutenção, normalmente existem empresas especializadas que fazem o monitoramento, né, da quantidade de oxigênio que tem aqui dentro do meu reservatório. Além disso, para fazer esse tipo de manutenção, é obrigatório ter uma equipe de corpo de bombeiro aqui em cima. E as pessoas que vão para aqui para dentro fazer esse tipo de manutenção, elas não podem passar mais do que 2 horas, se eu não me engano. Tem um tempo máximo dela ficar aí. Então, existem algumas empresas já no mercado que elas oferecem uma solução de IoT para esse tipo de problema, que são os dispositivos que ela leva, quem vai fazer a manutenção leva, pendura, né, como se fosse um chaveiro, que ele fica o tempo todo fazendo esse monitoramento da quantidade de CO2, da quantidade de monóxido de carbono. E como isso funciona, né? Existem alguns dos diferentes tipos de sensores, né? Por exemplo, o de CO2, né? Ele utiliza o infravermelho para saber, né, a quantidade de moléculas que estão passando dentro desse sensor. Então, se o ar está limpo, eu vou ter uma menor quantidade de moléculas poluentes passando dentro dele. Já se o ar está viçoso, né, ou viciado, ou com alguma contaminação, esse ar vai ficar mais denso, que aumenta a minha resistência aqui, e eu consigo detectar para saber qual o valor dessa quantidade de dióxido de carbono. Né? Esse tipo de sensor aqui, como os demais sensores químicos, eles precisam fazer algo que chamamos de calibração. Vocês já ouviram falar isso? Calibração? Já, o que é calibração no final da conta? É o vulgo levantar a curva. O que consiste isso? Eu tenho em um ambiente incontrolado, por exemplo, o valor de tensão do meu sensor e o valor que ele está medindo. Por exemplo, aquele sensor é um sensor de CO2. Né? Eu tenho uma câmara. Opa!
que não é a câmara secreta de Harry Potter, é uma câmara ergonomicamente fechada, onde eu coloco o meu sensor aqui e eu vou injetando uma quantidade de gás controlada, né? Eu sei exatamente a quantidade de partículas desse tipo de gás que está sendo injetado aqui. Então, eu consigo medir, né, os pontos para relacionar a quantidade de gás com a atenção do meu sensor, né? Isso aqui são feitos várias vezes, né? Várias e várias vezes. E essa curva aqui é chamada curva de calibração. Curva de calibração. Isso serve para sensores desse tipo, que são sensores do tipo óptico, né, que ele emite um laser e verifica a turpidez, né, enquanto o laser se distorce. Ou para esse tipo aqui também, que ele usa a ele utiliza a condutividade da camada sensível, né? Que é basicamente ele tem um capacitor assim, um em cima do outro, né? Como esse aqui também, né? Aqui são diferentes gases, mas com o mesmo princípio de funcionamento, né? E eu trouxe aqui um deles para vocês verem. Ó, sim. Então, ele já tem essa proteção que é essa camadinha aqui. Primeiro, para proteger o sensor, né? E segundo, ele vai sofrer oxidação, não tem jeito, certo? Mas ele é feito de um material especial que sofre menos oxidação do que os demais, né? Como se ele tivesse aberto aqui, né? Ele sofre mais oxidação. Se vocês perceberem aí nesse sensor, embaixo dele tem um quadradinho assim azul, ó, com isso aqui assim. Isso aqui é um resistor variável. Como ele utiliza eletrodos, ou seja, ele utiliza princípio de capacitância, né? Vimos ontem, né? Todo sensor não, mas a maior parte de sensores que utilizam capacitor ou indutor, ele utiliza circuito de condicionamento oscilatório. Então, esse resistor é aquele resistor lá que controla a carga e a descarga do meu capacitor. Na verdade, a descarga do meu capacitor. É esse resistorzinho aí que está aí. E para que serve isso? Né? À medida do tempo que a gente vai usando o sensor, ele vai acontecendo isso que você falou. Ele vai oxidando e vai saindo da curva original que foi feita, né? A curva de calibração. Então, para para não jogar o sensor fora, né? Dizer, o sensor funciona, porém o material está desgastado, né? Com o passar do tempo. Para eu não ter que descartar e jogar fora o sensor, né? Ou melhorar a sua precisão aqui durante o processo de aferição, né? O que eu faço? Eu pego minha chavinha e faço um ajuste no meu resistor para trazer a curva de calibração de volta para o que era antes. Por isso que tem esse resistorzinho aí, variável. Cadê? Por isso que tem esse resistorzinho aqui variável. Certo? Isso aqui é um resistorzinho. Então, esse aqui é o sensor MQ35. A gente vai ver ele mais para frente, eu acho. Ele mede dióxido de carbono, né? Dióxido de carbono. E a estrutura dele é bem simples, ele tem, ele utiliza duas saídas, né? Ele tem uma saída analógica, uma digital, GND e VCC. Ele pode ser utilizado ao invés, ao invés de só medir, eu posso ajustar ele para soar um alarme.
ele diz se subiu de um nível ou desceu de um nível. Você consegue fazer também esse ajuste no sensor. Belezinha? Botando aqui para eu já saber que eu usei. Outro tipo de sensores que é bem especial, principalmente quem trabalha com água, né? São os sensores do químicos para análise de líquidos na forma geral, não só para água, né? Mas eles são mais utilizados para água. Por exemplo, esse sensor de pH, que é esse 100, né, SN0161. Né? Ele é uma sonda de vidro com eletrodo de referência e um bulbo sensível. Né? Esse bulbo que eu falo é essa parte de vidro aqui. Então, ele consegue perceber a mudança da água, né, reagindo por meio dos íons de hidrogênio. Então, quanto mais íons de hidrogênio tiver concentrado aqui nesse bulbo, ele consegue variar a minha tensão. Né? Então, por exemplo, uma aplicação muito comum dessa, aquário, né? Outra aplicação que é bastante crítica e é bem importante aqui no Rio Grande do Norte, criação de camarão. Criação de camarão. Camarão é um bicho muito sensível. Botar qualquer coisinha, mudar o pH da água, mudou a temperatura, vão tudo de arracha para cima, né? Morre tudo mesmo. Ficar um vivo para contar a história. Então, esse tipo de sensor aqui, ele é muito interessante para esse tipo de aplicação, quando você precisa garantir a qualidade da água em relação ao pH. Né? Lembrando, né? pHs abaixo de 7, ácido. Né? Acima de 7, básico. Outro tipo de sensor é esse sonda de dois eletrodos de metal paralelo. Então, basicamente, eu tenho no meu fluido, né, duas hastes no meu fluido. Tenho duas hastes. Elas medem a condutividade elétrica da água. Basicamente, eu coloco aqui o meu positivo e o negativo. E eu meço qual é o inverso da resistência. Né? Condutividade é o inverso da resistência. Né? Estão conseguindo ver, não? Daí? Tá? Mexendo no monitor. Condutividade é 1 sobre resistência. É o quanto a água consegue conduzir. Não sei se você já viram aqueles experimentos que você tem água doce, aí você tem de um lado positivo, do outro lado negativo, e a pessoa vai adicionando sal na água. E quando vai chegar uma quantidade de sal específica, conduz, né? Está relacionado com isso, porque você está mudando a composição química e a quantidade de íons que tem na água. Então a água fica mais condutiva ou menos condutiva também. Você pode utilizar esse sensor para saber, né, se a água está com mais sais ou menos sais. E a presença desse tipo de sal pode indicar algum tipo de sujeira, íons dissolvidos. Uma água pura ela não conduz. É. Menor condutividade. Você vai levar choque de todo jeito, certo? Só se você tivesse não tocando no chão. Se você tivesse boiando, porque, né? Você está tocando no chão, tem água limpa ou suja, isso não vai influenciar tanto assim, não, porque você, se sua pele está tocando no chão, né? É, se tivesse tipo numa piscina, caísse um raio na sua cabeça, né? Ou você pegasse num fio assim. Então, quanto mais pura a água, menos moléculas dissolvidas de sais dentro dela, menor a condutividade. Então, maior a resistência, né? Ela possui uma resistência muito maior. Quanto mais moléculas dissolvidas, né, de sais, menor a resistência. É como imagina, eu tivesse numa piscina de bolinha.
Se a piscina de bolinha está sem bolinha, né, você faz assim e uma pessoa que está do outro lado não consegue sentir esse seu movimento das pernas. Né? Mas se eu coloco bolinhas nela, qualquer movimento que você fizer, a bolinha vai empurrar a outra e a pessoa que está do outro lado da piscina de bolinha vai sentir que, por mais que ela não sinta muito, mas ela vai sentir que há algo se movimentando ali. Do mesmo jeito aqui. No nosso caso, o movimento é corrente elétrica. Então, a corrente elétrica que está passando daqui para cá, né? Se tiver suja, né? Ela consegue passar mais corrente elétrica. Se tiver limpa, menos corrente elétrica. É o que esse sensor faz aqui. Que sensor é esse? Dois pedaços de fio. Simples. Obviamente que tem toda uma instrumentação aqui, né, que a gente já viu, de amplificar, filtrar e tudo mais, né? E aqui é na ordem de microampere, né? Muito pequenininho. Outro sensor que eu acho muito legal é o sensor de turbidez da água. Não sei se aqui já ocorreu, às vezes você abre a torneira quando está tendo manutenção na rua, as primeiras horas, assim, os primeiros minutos, a água vem podre de lama. Né? Aquela cor escura da água é chamada de turbidez. Então, basicamente, o que eu tenho é um LED. Um LED, uma luz, e um fotossensor, um fotodetector, que a gente já viu antes como é que funciona, que ele detecta a quantidade de fótons que está saindo do LED. Né? Se a água está mais pura e mais limpa, obviamente os fótons vão sair do LED e vão chegar no meu sensor, no meu fotossensor. Se ela está mais poluída, está mais torpe, com mais torpidez, vou ter mais partícula de sujeira, né? A quantidade de fótons que sai do meu sensor para do meu, desculpa, do meu LED para o meu sensor, ele é mínima, né? Então você consegue, por meio da emissão da luz, ver, né, a dispersão que essa luz causa, ou seja, vou ter lá várias moléculas na água, né? E aqui meu LED. Então, se tiver várias moléculas na água, ela vai passar aqui, vai bater e meu sensor só vai receber alguns, né? Fótons, né? Então ele bate aqui e desvia, né? Então quer dizer que essa água aqui está turva. Já se a água está limpa, a maioria dos fótons, esses sensores aqui, se você fizer uns três, né? Dá para fazer um sistema de monitoramento de qualidade de água para a cidade. Como a qualidade da água está sendo distribuída. Isso aqui é muito legal e ninguém dá valor. Não sei se eu já comentei com vocês que a média de perda de água no Brasil é 45%. Perda. Tipo, vocês já viram como funciona um sistema de abastecimento de água, né? Você tem a captação no rio, seja lá onde for, aí você passa pelo tratamento da água que você vai utilizar, você vai filtrar, você vai colocar produto químico para matar bactéria, não sei o que, bababá. E depois eu venho para a distribuição para. Quando chega na sua casinha lá, quando sai daqui a distribuição e chega na sua casinha, 45% já foi para o lixo. Você consumir 10 litros, 4 litros e meio lixo. Isso me assusta, não sei a vocês. É, até a chegada da coleta, desculpa, até da coleta, a distribuição, aqui não há muitas perdas, certo? Aqui são mínimas. Mas aqui para frente é 45%. No caminho, quando ela sai daqui, onde aconteceu o tratamento, até chegar na sua casa, é 45%. Vai-se embora. Vazamento, roubo,
gatos, né? Mas de perda mesmo real é 45%. Tem estado no Brasil, principalmente no norte, eu acho que a Amazônia chega a 70%. Imagine, você gastou dinheiro. Às vezes a pessoa não consegue perceber isso. E qual o impacto realmente isso na vida de uma pessoa. Imagine, você gastou dinheiro para tratar 100 litros de água. 100 litros de água. 45 litros de água potável que alguém poderia beber, consumir, foi jogado no lixo. Isso me assusta. E ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. Por que eu falo isso, sei disso, né? Minha pesquisa do TCC e do mestrado foi com sistemas de abastecimento de água. Então, pesquisei bastante sobre essas coisas aqui. E assim, me assustava porque a gente não percebe porque está enterrado. A gente só vai perceber que está perdendo água quando o cano estoura e abre uma avenida. Assim. Mas dali até o cano estourar, de fato, e ser visível a alguém que está vazando, anos ele ali embaixo vazando. E ninguém está nem aí. Isso aqui é importantíssimo. E dava um bom trabalho. Bom trabalho mesmo. Além disso, há outros tipos de sensores. Por exemplo, esse que eu mostrei para vocês é esse aqui. Ó. É um sensor, esse que eu mostrei é o MQ-135, que é esse aqui. Mas existe o MQ-09, o MQ-08. Cada MQ, zero alguma coisa, é um tipo de gás diferente, sabe? Que são sensores químicos, mas agora voltados para compostos orgânicos, né? Ele mede a quantidade, no caso aqui, de metal, né? Desculpa, a quantidade de material orgânico no ar. Então, por exemplo, o princípio de funcionamento dele é o seguinte: ele tem uma superfície que é aquecida de óxido, de metal, que fica aqui dentro. Ela é aquecida mesmo, até que, para usar esse sensor aqui, o primeiro uso dele você tem que ficar 24 horas com ele ligado, deixando ele aquecer. Primeira vez que você usa ele. Então ele aquece. Então esse metal que é aquecido, ele reage quimicamente com os gases, mudando a sua condutividade elétrica. Ou seja, é um resistor especial que, ao ter contato com os gases da atmosfera, ele aumenta ou diminui a sua resistência. Então, o primeiro passo dele é aquecer. Então, ele é meio chatinho por conta disso. Você precisa botar ele num ambiente que não varia muito a temperatura para que ele aqueça bem direitinho, para depois você começar a fazer algum tipo de medição. Então, e ele é muito usado para saber a qualidade do ar, né? Esse sensor aqui. Eu comprei esse sensor aqui para medir quantidade de emissão no escapamento do carro. Não acabei desistindo, muito complicado de usar. Teria que ter mais tempo de ver um jeito de organizar ele, porque justamente porque ele demora muito para aquecer. Exato. Tem um tipo de sensor especial que você coloca, mas claro, é num ambiente controlado, você coloca no escapamento do carro e acelera. Aí ele sabe quantidade de partículas por milhões, que é essa unidade aqui, ppm. A quantidade de partículas por milhão. Essa partícula aqui pode ser qualquer coisa, né? CO2, O2, partículas. Há outro que utiliza luz UV para fazer essa quantidade, para verificar a quantidade de compostos químicos, compostos orgânicos, né? Então ele utiliza uma luz ultravioleta que ioniza as moléculas, ou seja, ela dá energia às moléculas. Ionizar é dar energia, né? Com moléculas de compostos orgânicos voláteis, que é esse VOC, e essa,
ele tem um potencial da lâmpada. Né? Esses íons geram uma corrente elétrica proporcional à concentração de compostos orgânicos específicos. Então, ele é como se fosse uma câmara escura. Né? Os compostos orgânicos ficam ali, né, dentro, e ele consegue calcular ionizando esses compostos orgânicos utilizando luz ultravioleta. Nunca usei um sensor desse, nunca vi. Certo? Nunca peguei. Vi assim de pegar na mão e utilizar. Outro comum é esses sensores de VOC capacitivos, né? Então, basicamente, o que ele vai mudar? Ele tem uma placa bimetálica que, se tiver compostos orgânicos entre elas, né? No caso aqui, ele utiliza polímeros, né? Que eles funcionam como uma espécie de esponja. Então, se tiver uma grande concentração, eles agregam aquilo e isso muda o meio dielétrico do meu capacitor, que é essa região aqui entre as duas placas, né? Se eu mudo o meio dielétrico, eu estou mudando a capacitância do meu capacitor, né? E com isso eu consigo calcular a corrente elétrica referente à concentração desses compostos orgânicos que estão contaminando o meu meio dielétrico. Ah, tá aqui. Com isso, nós finalizamos os sensores químicos. Agora vamos para a parte legal, que são os atuadores. A aula vai até 6h20, né? Hoje a gente vai dar só uma visão geral, senão não vai dar tempo. É muita coisa. Eu não queria deixar pela metade. Enfim. Então, os atuadores, como vimos anteriormente, eles são o meio com que os nossos dispositivos IoT atuam no mundo. E eles podem ser divididos em 4 classes diferentes, né? Chamamos aqui de taxonomia. Eu vou ter os atuadores elétricos, que são elementos que utilizam princípios elétricos para gerar algum tipo de movimento. Né? Um exemplo desses são servomotores, motor de passo. Já, já ouviram esse nome? Motor de passo? Servomotor. Já veio de passo. De passo não. Tá? Motores DC. Motores DC é aqueles motores. Vocês já viram, eu tenho certeza. Quem aqui teve carrinho de controle remoto? É o motor do carrinho de controle remoto. Talvez você não soubesse o nome dele. Agora você sabe. É motor DC. Né? É, eu trouxe aqui, eu tenho todos eles. Eu vou, na próxima aula, quando a gente for. Ah, não, eu tenho também um carrinho de controle para a gente fazer um projeto depois aí. Por exemplo, aqui o motor DC é esse aqui, carrinho de controle remoto, né? Isso aqui é de um kit de robótica. Não, esse daqui não dá corda não. Isso aqui você coloca a energia e ele gira. Ele faz esse barulhinho aqui assim, ó. Porque ele tem uma caixa de engrenagem dentro para ter mais torque. Mas o motor DC é só isso aqui, né? Só essa partezinha aqui, que é aquele motorzinho de carrinho de controle remoto. Que a gente tem. Pode girar assim, devagarinho e tal. Vocês vão ver que esse carrinho de controle remoto. A gente vai estudar na próxima aula com calma cada um deles, certo? Separadamente. Como funciona. Vamos ter solenoides e relés. Vocês já viram solenoides? Sabe o que é uma solenoide? Solenoide é nada mais do que uma válvula que abre e fecha, né? Utilizando um campo magnético. Para abrir e para fechar. Vou ter relé. Relé a gente já viu em algumas dessas aulas. Né? O relé é um tipo de solenoide, né? Sendo que ele utiliza outro tipo de princípio. Né? Vou ter atuadores lineares, que podem ser esferas ou parafuso de esfera, né? Ou atuadores de haste, que é aquele que vai e volta, ou de esferas que giram assim. Geralmente é utilizado em válvulas. Né? Eu tenho uma válvula, que é assim, eu tenho uma meia esfera, assim, certo? Que se ela está assim, ela está fechada, né? Quando ela está assim, de frente, o fluxo passa, né? Quando está assim, ela fecha, né? Como se fosse uma, ela fecha o fluxo. Outros tipos de sensores são os sensores térmicos, que são sensores que atuam
por meio da variação da temperatura. Um exemplo, esse fios de nitinol. Ele contrai e quando tira a temperatura ele volta para a posição original dele. Isso aqui é chamado de sensores de memória de forma. Aqui ficou errado, foi mal. É o contrário, memória de forma. Por quê? Ele salva na estrutura dele, do material, qual é a forma original. Quando eu aplico temperatura, ele deforma. Quando eu tiro essa temperatura, ele volta para a temperatura ambiente, ele volta para a forma original. Por isso que é chamado memória de forma. Ele sabe qual é a forma original dele. Eu tenho esses trocadores de fase. O que são esses trocadores de fase? São dispositivos que mudam a fase, por exemplo, líquido, sólido e gasoso, fases químicas, com a variação da temperatura. Então, tem alguns materiais especiais que fazem isso, certo? Tem os nossos atuadores hidráulicos ou pneumáticos, né? Hidráulicos é que usa algum tipo de fluido, seja um óleo, né? Ou água. Não sei se vocês já viram na internet, o pessoal faz aqueles robozinhos com seringa. Pronto, o nome daquela, usar aquela seringa daquele jeito é como se eu tivesse um atuador hidráulico. Eu estou empurrando o fluido, tirando o fluido, né? Obviamente ele está fazendo com força manual, né? Aqui a gente está falando com força automatizada, né? Por exemplo, um motor que gira e empurra e volta, né? Por exemplo, eu tiver assim, né? Eu tenho uma haste, né? E aqui um êmbolo, né? Que é aquele negócio da minha seringa, né? Aqui. E aqui é um cabo não, né? Um conduíte, um cano. E aqui eu posso ter isso aqui assim. Ó. Aqui, vou me desculpar aí o desenho, certo? Mas. E aqui eu tenho um motor. Motor de portão. Que você abre em casa. Um exemplo, né? Ele não tem aquela engrenagemzinha aqui? Ao invés de eu empurrar o portão, eu estou empurrando o êmbolo. Esse êmbolo tem fluido aqui dentro, né? Quando você empurra, ele faz uma pressão aqui. Lembrando, né? Pressão é força sobre área. Né? Quando a gente vai estudar sensor, não sei se vocês perceberam, eu estou sempre botando as formas físicas das coisas, né? Porque é a física mesmo, não tem como escapar. A pressão é força sobre área. Se a força que eu estou mantendo aqui é constante e daqui para cá eu mudo a área, a pressão que eu estou exercendo aqui é uma pressão altíssima. Né? Altíssima. Quando eu mudo dessa área para essa área aqui. Há uma fórmula que relaciona isso. Né? Então, a força é a mesma, né? A força é a mesma, eu teria pressão vezes área, seria a pressão vezes área. A1, A1, A2, pressão 2, pressão 2. Então, P1 sobre P2 vai ser igual a A2 sobre A1. Então, eu consigo modular essa expressão, né, usando essa expressão, empurrando o fluido para frente ou para trás. Né? Isso são chamados de atuadores hidráulicos. No pneumático funciona da mesma forma, mas ao invés de eu usar ar ou usar fluido, eu utilizo ar. Eu tenho compressores. E aqui eu só faço abrir ou fechar a entrada de ar do meu compressor, para fazer esse mesmo movimento aqui. Por fim, eu vou ter os nossos atuadores acústicos e ópticos, né? Ópticos. Acústico, caixa de som, né? Um buzzer, né? Que emite algum sinal sonoro, né? Já os ópticos, aqui eu estou falando de LED, display de 7 segmentos,
LED RGB. O LED RGB é bem diferentão. Mas luz ultravioleta, isso tudo são os sensores ópticos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um LED RGB, como ele é. Desse aí, RGB? Não deixa ninguém saber, não. Ah, mas a gente vai ver com mais calma, certo? Por exemplo, display de 7 segmentos, display matricial, que é esse display aqui, tem vários pontinhos. Tem esse display aqui também. Vai ver mais pra frente, com mais calma, como é que usa. Uhum. Queimaram algum desses? Já. Ah, então, isso seria a aula de hoje. A próxima aula a gente vai detalhar cada um, certo? Cada um desses e como utilizar cada um deles. Belezinha, pessoal? Então ficamos por aqui hoje. Tchau, tchau. Vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo?